Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos enfrentando uma pandemia terrível. Esse vírus letal se espalhou pelo mundo inteiro e ceifou muitas vidas. E devido a isso, a palavra pandemia se tornou muito conhecida, é a palavra mais famosa dos nossos dias. E todas as pessoas têm essa palavra em sua boca. E qual é o significado da palavra pandemia? É justamente esse que eu acabei de dizer. É um vírus, é uma moléstia, é uma doença que se espalha rapidamente em âmbito mundial. Ou seja, é um vírus que se espalha pelo mundo inteiro de uma maneira muito rápida. E é justamente isso que nós vimos acontecer na nossa geração, infelizmente. Mas também, infelizmente, eu quero dizer a você que existe uma outra pandemia tão letal quanto a Covid-19, é a pandemia teológica. E é sobre isso, sobre este assunto, a pandemia teológica, que eu quero falar com você neste vídeo. E peço que, para que nós possamos embasar o que vamos falar, peço que você abra a sua Bíblia aí, ou abra o seu aplicativo em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, no ministério do Senhor Jesus Cristo, o uso da parábola foi muito importante, justamente porque Jesus se apropriou dessa ferramenta pedagógica para expressar, né, o conhecimento, para pregar a sua mensagem. E as parábolas não eram exclusivas do ministério de Jesus, porque os filósofos também a usaram e outros ensinadores também a usaram. Mas Jesus Cristo levou para um outro nível as parábolas quando usou no seu ministério. E o que são as parábolas? As parábolas são histórias retiradas do cotidiano e que ilustram algo do reino espiritual. E nessa parábola nós vemos um homem que plantou boa semente no seu solo e veio um inimigo durante a noite, enquanto seus servos estavam dormindo, e plantou uma semente do mal, plantou o joio. E com isso nós vemos que depois dessa estratégia do inimigo, quando brotou aquela plantação, cresceu tanto o joio quanto o trigo. E nós vemos que há uma estratégia tremenda do inimigo de ter plantado essa semente à noite. Isso porque ninguém planta sementes à noite, mas o inimigo fez isso para passar despercebido. E nós vemos que o trabalho do diabo também é assim, é passar despercebido, sem nunca apresentar quem ele é. Foi por isso que o apóstolo Paulo o caracterizou como um anjo que se traveste de luz, né? Ou o demônio se traveste de um anjo de luz, justamente porque o diabo ele quer se passar despercebido. O inimigo, com isso nós entendemos que o inimigo ele sempre vai nos atacar, vai tentar plantar a sua semente do mal em nossa vida enquanto estivermos despercebidos. E quando menos se esperou nessa parábola, né, ou quando se estava esperando na realidade, cresceu o trigo e o joio. E nesse momento eu quero enfatizar aqui a questão do joio, porque nós vemos que justamente foi o que aconteceu na igreja do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele
como ele não teve condições de destruir a igreja, ele tentou, de fato, se associar a ela, trazendo seus ministros para dentro da igreja, que são, nessa parábola, representada pelo joio. O interessante é que o joio, ele é muito parecido com o trigo. Só existem duas coisas que diferenciam o joio do trigo. É que o joio, ele, quando cresce, ele tem espinhos. E o seu fruto, ao contrário do trigo, que o seu fruto é de uma cor dourada, o fruto do trigo, o fruto do joio é um fruto negro, é um fruto preto. Então, apenas por esses dois elementos é que se pode diferenciar o trigo do... E foi por isso que o Senhor Jesus disse que nós conseguimos reconhecer quem são as pessoas pelos frutos que elas dão. E esses ministros do diabo, esses ministros do nosso adversário, que se encontram no meio da igreja, eles podem também ser discernidos por meio do fruto que eles dão. O diabo, ele colocou esses ministros no meio da igreja, justamente para que esse ataque seja mordaz, seja mais pujante, muito mais forte. Antes ele atacava a igreja perseguindo-a, tentando destruí-la, mas agora ele implanta dentro do reino de Deus pessoas com mensagens distorcidas para confundir, porque o diabo, ele é o Deus da confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão, como diz as Escrituras, mas pelo contrário, o nosso Deus é o Deus da revelação. E o diabo, ele veio para confundir. E nós vemos que existe ali duas sementes, o joio e o trigo. Como também hoje existem duas mensagens do Evangelho, a mensagem boa e a mensagem ruim. E nós vemos, meus queridos, que abundam no meio do povo de Deus muitos com mensagens distorcidas, que tem como objetivo desacreditar a palavra de Deus, que tem como objetivo, muitas vezes, afastar pessoas do Evangelho. Nós vemos hoje, através das redes sociais, muitos atacando a doutrina bíblica da Trindade, atacando a divindade de Cristo, atacando a utilidade da igreja, atacando a relevância da igreja. E nós vemos que coisas que antes, durante 2000 anos, estavam bem arraigados, hoje estão com suas bases abaladas, justamente porque existem falsos profetas, falsos ensinadores, trazendo uma mensagem distorcida, uma mensagem que faz com que as pessoas vivam amedrontadas, uma mensagem que faz com que as pessoas percam a certeza da salvação, a firmeza na palavra de Deus. E esse vídeo, nessa noite, nesse dia, não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas esse vídeo tem como objetivo alertar você, cuidado com as mensagens que estão sendo disseminadas pelas redes sociais. Muitos se têm colocado como mestres da palavra, quando na verdade não tem condições alguma de, ao menos, proferir a palavra do Senhor, justamente porque a estão distorcendo. Nós vemos pessoas por aí que estão pregando um evangelho totalmente distorcido. Hoje, existem muitos que estão indo à igreja por causa desses ensinamentos. Muitos estão indo à igreja, muitos se associam ao evangelho para oferir ganho. Muitos se associam ao evangelho para conseguir bens materiais, enquanto que o Senhor Jesus nunca nos prometeu tal coisa. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor disse isso, ele não prometeu coisas supérfluas, mas quando ele disse e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele estava citando justamente o que ele havia falado anteriormente, ou seja, as necessidades básicas de comer, beber e vestir. O Senhor Jesus estava dizendo, enquanto você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as suas necessidades serão supridas. Mas existe uma mensagem, existe uma palavra que as pessoas distorcem, dizendo que quando se entrega a vida a Cristo, a sua vida financeira muda, ele passa a oferir ganhos.
meu amado e minha amada, quando nós nos associamos ao Evangelho, quando nós entramos no Evangelho com o objetivo de oferir ganhos, nós estamos sendo apenas mercenários, nós estamos apenas sendo cobiçosos. O Evangelho, ele existe para mudar as nossas vidas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. O Evangelho é o único que tem o poder de transformar. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar. Mas hoje nós vemos pessoas desacreditando da doutrina bíblica da Trindade. Existem pessoas desacreditando, muitas vezes, da divindade de Cristo. Segundo João, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João diz que o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro. Ou seja, meus queridos, muitas pessoas estão distorcendo a palavra porque foi lançado no meio do povo de Deus, justamente essa semente maléfica. E nesse vídeo eu quero alertar você, cuidado com essas mensagens. Talvez você esteja pensando, mas como eu posso fazer para me prevenir desses falsos mestres, me prevenir dessas falsas ministrações, desses falsos ensinos? Simplesmente através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá discernimento. A palavra do Senhor é que nos faz ter condições de discernir entre o certo e o errado. O interessante é que nessa parábola, a palavra do Senhor diz que os servos do Senhor quiseram arrancar o joio, mas o Senhor não deixou. Ele disse que durante todo aquele período eles cresceriam junto até a colheita. Eu quero dizer para você, meu irmão, que enquanto existir a igreja, sempre haverão mensagens contrárias, sempre haverão pessoas mal intencionadas, pessoas até muitas vezes bem intencionadas, mas que distorcem a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse que continuará assim até a sua volta. Mas na sua volta haverá dois tipos de colheita, porque a Bíblia diz que o joio, aquelas pessoas que pregam verdadeiramente a palavra, aquelas pessoas que vivem o verdadeiro evangelho serão recolhidos ao celeiro do Senhor. Mas aqueles que são joio, aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus, aqueles que estão ensinando errado a palavra de Deus, serão recolhidos em feixes e jogados no fogo ardente, que representa o inferno, o lago de fogo e enxofre, onde será punido o diabo, o anticristo e todos aqueles que o adoram. Eu quero dizer para você, meu irmão, que só a palavra de Deus nos dá discernimento para sabermos o que é certo e errado. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, que ele disse, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? E ele disse que naquele dia muitos dirão, Senhor, não fizemos muitas obras em teu nome, não fizemos muitos milagres, por que estamos sendo rejeitados? Mas no versículo 23 ele diz que o Senhor lhes responderá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nós vemos aqui pessoas que fazem até milagres, pessoas que estão falando em outras línguas, pessoas que estão operando maravilhas, mas que o Senhor nunca os conheceu, porque, na verdade, operaram todos esses milagres, mas em pecado. E a palavra de Deus é a única que nos dá discernimento para que nós possamos verdadeiramente ver que mesmo que milagres estejam sendo feitos todos os dias, mas se o seu objetivo é afastar-nos do Senhor, esses milagres não vêm de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu peço a você, continue estudando a palavra de Deus, continua entregando-se a essa leitura maravilhosa, se enchendo da palavra, para que você e eu possamos ter discernimento e não sermos enganados por esses falsos ensinadores. E que no último dia nós estejamos justamente no celeiro do Senhor e não nos feixes que serão lançados no inferno. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a sua palavra verdadeiramente seja o teu alimento todos os dias. A graça e a paz do Senhor.